pessoal, meu nome é Natália, tenho 26 anos, estou morando atualmente no Golden, no Colorado, e hoje, gente, eu tô aqui pra contar pra vocês a minha experiência aqui, passando um tempo em New Orleans. Bom, eu vi que na cidade tem alguns sobrenomes, a maioria deles eram espanhóis. Então, por exemplo, eu tenho Rodrigues e Martins. São nomes típicos, né? São nomes muito antigos. Então tinha alguns desses nomes, como Santos, por exemplo, em cada esquina de uma rua. E é normal, né? Você colocar o seu pé lá e tirar a foto, tipo, eu estive aqui, é o meu registro, é o meu sobrenome, tipo isso. Então era Rua Santos, Rua Martins. Na caminhada, né, o tio das crianças aí, ele foi falando um pouco sobre a estrutura, né, qual que era a tendência ali, que ele gostava bastante, e tinha muita influência dos franceses e dos espanhóis, porque, pelo que eu entendi, os franceses, eles chegaram aqui, depois os espanhóis, eles acabaram trazendo algumas tendências deles. E o que ficou, né, ficou uma mistura. Então, por exemplo, tem arquitetura inglesa, tem arquitetura espanhola, tem bastante cortiço aqui, que é uma coisa bem antiga, que é como se fosse uma casa, e tem uma divisão, né? Tipo, são 3 famílias morando na mesma casa, só que com divisórias, por exemplo. E assim, essa parte da cidade, ela é bem mais antiga, mas tem o centro, que é mais atual, que é a avenida principal, que é bem mais movimentada, tudo cheio de luz. Até pra gravar eu tive um pouco de dificuldade. Depois que a gente chegou no café, né, eles pediram uma camiseta do restaurante. Tava muito cheio, até pra conseguir uma mesa. Tinha bastante turista e também tinha bastante pessoa local, assim, dava pra ver, porque as vestes são diferentes. As pessoas aqui, principalmente as mulheres, elas usam roupas mais comuns, como do Brasil, coisas mais curtas, mais coladas, até porque, eu entendo, é quente, só que pessoas de fora, tipo, eles usam coisas mais longas. Não tô falando, gente, como preconceito, mas é uma coisa que eu notei, assim, dos estados que eu já passei. Ou das cidades que eu já passei. O pessoal lá do Colorado, eles usam coisas mais longas e mais largas, não tanto coisas coladas. Então, aqui não. Aqui o pessoal usa mais sainha, mais ou menos assim, digamos. Mais ou menos assim. Blusas mais coladas, mais decotadas, mas é mais por causa do calor, eu acredito, ou não sei se é a tendência daqui. Bastante salto alto pra andar na rua, então eu fui de tênis porque eu queria um conforto. Fiquei até um pouco frustrada quando eu vi todo mundo de salto, eu fiquei, gente, eu estou destoando. Mas tudo bem, fazer o que, né? Pelo menos eu consegui caminhar aí os 40 minutos, porque eu não sei, tipo... como a gente tava em 3 e a esposa dele tava grávida, ela fazia o tempo dela, né? Então a gente andou aí um pouco devagar pra ela conseguir acompanhar, e ele foi contando as histórias dos lugares. Claro que eu não vou lembrar de tudo, mas foi bem interessante. Eu tentei lembrar o máximo aí das coisas pra poder passar pra vocês. Gente, aqui tem algumas raves, então tinha bastante museu, tinha bastante praça cheia de gente. Claro, tinha umas grades separando, né, fechando o ambiente. E nessas raves eles dão alguns colares. Eu não entendi bem o motivo pelo qual eles dão esses colares, mas é normal quando você tá bebendo em um grupo, outra pessoa chegar. Eu não sei como é que eles fazem isso, não entendi bem. E fazer uma espécie de desafio. Como é que eu vou explicar isso? Lembra lá de American Pie? Imagina o cenário de American Pie. E a pessoa simplesmente vai lá e faz uma pergunta pra você. Você quer fazer tal coisa?
digamos assim, eu não sei explicar, eu tô um pouco sem graça de falar isso, mas é uma coisa que acontece. Eu não sei se é um estranho que pergunta isso ou se é um conhecido, eu não sei, mas você faz se você quiser. E aí, ele, sei lá, fez coisa que ele falou assim, ah, quero ver seus peitos. E aí você levanta simplesmente a blusa e mostra. E eu fiquei tipo, como assim? E como eu falei pra vocês, era uma cidade muito festiva. Ela é uma cidade muito festiva. Então é normal aqui em festivais, né, em raves, os homens comprarem antes de entrarem nas raves colares. E eles abordam as mulheres e pedem para elas mostrarem os peitos para eles. E assim, eu perguntei, né, qual que era a motivação disso tudo e ninguém soube me responder. Eles falaram que era só para ser engraçado, uma coisa divertida. E se a garota, né, ou a mulher mostrar, eles dão esse colar. É uma bijuteria, gente. Parece um monte de bolinhas, assim, não tem nenhum enfeite nem nada. É só mesmo como se fosse uma prenda. E tem uma espécie de competição aí no final da noite. A mulher que tiver mais colares, digamos assim, é a vencedora. Basicamente é essa. É esse o objetivo. E eu fiquei, né, como é que surgiu isso e tal? Eles falaram que aqui é a cidade do carnaval, né? Então, eles têm algumas espécies de brincadeiras, principalmente com bebidas. Então, eu fiquei um pouco, tá bom. Se isso acontece, isso acontece. É isso. Não, gente, eu não participei de nenhuma rave. Eu só fui mesmo pra cafeteria. Vou deixar claro aqui, não fui desafiada a fazer nada. Amém, obrigada. É isso. Só tô trazendo uma curiosidade e preparando aquelas pessoas que têm, né, a vontade de visitar New Orleans. Já sabe que isso pode acontecer com você se você vier pra cá. Eu tô até um pouco sem graça de falar, mas tudo bem. Seguimos. Como eu tinha falado, tinha bastante estrangeiro aqui, então geralmente o pessoal vem pra cá mesmo pra curtir as festas, pra beber com os amigos, pra sair à noite, todo mundo sai em grupo. À noite a cidade é muito movimentada, então basicamente aí o que eles têm é festa mesmo, é bar, é música, tem alguns ônibus com algumas luzes. Que lembram uma discoteca e parece que é uma competição, assim, pra ver quem que tem o som mais alto, digamos que assim, porque enquanto você tá passeando na calçada, você ouve muito som, você não consegue entender que música que tá passando, porque é uma mistura de barulho. Eu percebi que tem muito policial também nas ruas à noite, andando assim, eu andei por 1h40, eu vi 4 viaturas, digamos assim, na mesma rua. Elas ficam circulando e tem muito táxi de bicicleta, que é aquele que você senta atrás e a pessoa vai pedalando. Achei bem legal. Tem bastante ônibus turístico também, então se você veio fazer um intercâmbio, se você veio viajar com seus amigos, geralmente o hotel, ele tem um ônibus para poder dirigir aí os seus clientes. Tem estações também de ônibus, onde eles fazem a combinação, né? Tipo, eles deixam o cliente lá. Eu sei que isso é pago e eu sei que tem alguns casos que faz parte do pacote do hotel, da hotelaria. Eu não cheguei a pegar nenhum ônibus, eu andei a pé mesmo. Eu também não peguei nenhum táxi, nenhum tipo de táxi. O táxi aqui, eu sei que além da taxa que aparece no taxímetro, tem o que eles chamam, a gente chama de gorjeta, mas eles têm um outro nome específico, então
essa gorjeta você dá a quantidade que você quer, além do valor que tá no taxímetro. Isso é normal. Quando a gente chegou na cafeteria, eu fiquei um pouco surpresa, assim, porque o café me lembrou um pouco o café do Brasil, da padaria do Brasil, entendeu? Era um café um pouco mais forte, então eu coloquei 4 colheres de açúcar pra conseguir tomar. O pãozinho era gostoso, mas eu tinha jantado. Vem 3 pãozinhos num prato pra você comer, eu achei muito. Então eu só comi um e trouxe os outros 2 pro pai das crianças, o pai e a mãe. Bom, lá eu tinha tirado a minha carteira da bolsinha e colocado no meu colo, porque eu pensei, vai ficar mais fácil pra quando pagar. Só que a tia das crianças, ela tinha dado uma nota de 20 pra mulher e eu não tinha visto. E aí eu pensei, bom, o que acontece? Aí ela falou que ela tinha pago, que eu não precisava me preocupar. E aqui é comum eles quererem pagar as coisas pra você. É como se fosse uma gentileza, tipo, gosto de você, vou fazer essa, tipo isso. Aproveita aí, basicamente é isso. É na cultura deles, né? Então, ela pagou pra mim e pro marido dela e eu não guardei a minha carteira de volta na bolsa. Eu deixei a carteira na perna, gente, e o celular na mesa. Gente, quando ela falou assim, e aí, o que você achou? Eu falei que parecia um pouco o café do Brasil. Senti um pouco de falta, assim, né, de estar no Brasil naquele momento ali que eu tava tomando um café. Eu senti, tipo, tem um gostinho de casa, tem um gostinho de lar, sabe? Mas passou. E aí eu comentei isso pra eles. Eles falaram que o café, né, era uma coisa muito antiga e que todos os países, todas as culturas bebiam café de uma maneira diferente. Falei, realmente isso acontece. Inclusive, eu vivenciei isso quando eu vim pra cá, porque o café deles realmente é diferente. Parece chá e parece café. Então eu fiquei um pouco assim surpresa, né? Porque eu não sabia que existia essa diferença de café. Eu pensei que fosse só o modo como era feito, mas na verdade não. O modo como é feito afeta o gosto do café. Então tem essa diferença muito forte aí. Inclusive, depois que eu passei a morar com essa família, eles começaram a comprar café mais colombiano, porque ele tem um gosto meio parecido, assim, ele é menos torrado do que o do Brasil, então ele não é tão forte, não tem tanto gosto de café, mas chega próximo. E o meu rosto, ele tomava só descafeinado, agora ele toma café. Porque, não sei, gente, mas eu espero que seja por minha influência. Ai, deixar minha marca aí, né? Por favor. E a gente saímos 4 quadras depois, a gente tava conversando e eu tive um estalo. O que eu fiz com a minha carteira? Porque eu não tinha lembrança de ter colocado ela na minha bolsa de volta. E aí eu falei, eu parei, eu congelei, eu falei, gente, eu perdi a minha carteira. E aí eles falaram, como assim? Mas você nem mexeu nela. Eu falei, eu tirei ela da bolsa pra poder ficar mais fácil pra pagar. Só que aí você pagou e eu não tirei ela da minha perna. E, gente do céu, eu nunca faço isso, sabe? Eu sempre, acho que depois de eu ter passado por um sufoco aí com um documento, eu sempre guardava no mesmo lugar, que era pra lembrar onde é que eu tinha posto. Porque se você sempre guarda no mesmo lugar, você não tem dor de cabeça de lembrar onde é que tá. E aí eu não fiz isso dessa vez. Eu acho que eu tava tão emocionada, sabe? Com tanta coisa acontecendo. Tinha pessoas tocando. Tinha pessoas rindo muito alta. Eu tava olhando a diferença de pessoas, sabe? Vestes, porte, linguagem, bem diferente. Olhando, realmente, eu tava, tipo, analisando o ambiente. E eu acabei esquecendo da carteira que eu tinha colocado em cima da minha perna, no meio da minha perna. Eu não sei por que eu fiz isso, olha que ódio. E eu pensei, eu vou voltar lá, mas é certeza que eu vou ter que ter a dor de cabeça de bloquear os 2 cartões, porque aqui
você consegue passar o cartão mesmo que você não tenha senha. Você só encosta, pagou, já era. E é uma coisa que, tipo, você não consegue bloquear. É, que eu digo, essa de só passar o cartão, sabe? E aí eu pensei, nossa, que estrago. E eu tinha $80 na carteira. E eu tinha a minha drive license e a minha CNH do Brasil. Não sei porque eu tinha a CNH do Brasil, mas ela tava lá junto, no rolê. Então eu pensei, ai, a dor de cabeça que eu vou ter, gente, pra correr atrás desses documentos. Ai, Deus. Aí eu voltei, né? Eu falei, olha, tem problema se vocês forem no passo de vocês e eu correr até lá só pra eu ter certeza de que ninguém vai encontrar. Porque eu pensei, quanto mais rápido eu chegar, melhor. Eles falaram, não, a gente tem que andar junto, aqui é perigoso. E eu tô, meu Deus do céu. Porque, tipo, a esposa dele tava grávida, né? Então ela tinha que fazer o tempo dela e eu tava ansiosa pra chegar logo. Quando a gente tava na última quadra pra chegar, gente, eu corri de um jeito até a mesa e tinha uma senhora limpando a mesa do lado. E aí eu olhei, não tinha nada lá. Eu falei, pedi licença, eu falei, moça. Aí eu não precisei falar nada, ela só falou, eu achei, tá seguro. E eu fiquei, não acredito, deixa eu te dar um abraço. Ela achou, a garçonete achou os meus documentos, graças a Deus. E ela deixou com a moça do caixa. Aí ela falou, só pede, fala o seu nome e fala que você perdeu, que ela vai te devolver e pode ficar tranquila, tá tudo lá. E eu fiquei, nossa, ela é um anjo, porque eu pensei que eu nunca mais fosse encontrar aquela carteira, gente. Eu voltei só por voltar, entendeu? Porque eu não tinha esperança de que eu fosse encontrar. Graças a Deus encontrei. E aí, eu entrei, né? Falei, moça, meu nome é tal, Natália, eu pedi. Aí ela falou, ah, tá bom, tá aqui. Eu falei, muito obrigada. Agradeci, né? A mulher deu uma nota de 20 pra ela. Eu fiquei tão feliz, tão... Sei lá, acho que eu fiquei tão vislumbrada por ter encontrado que eu falei, ah, não, era pra ser, entendeu? É tão legal quando você encontra um anjo, quando um anjo passa assim pela sua vida, sabe? Porque não é comum. Então, né, não era obrigação dela, mas graças a Deus ela foi gente boa aí. A gente voltou. Eu tava guardando as minhas coisas dentro da bolsinha. E aí eu tirei, né, uma outra caixinha de documentos que eu tenho, com meu passaporte, com meu social security. E, gente, eu levei uma chamada de atenção do nada, assim, só veio. Ele falou, gente do céu, você trouxe os seus documentos. Não, isso aqui você deixa no closet, você não traz com você. E eu fiquei, ué, mas me falaram que eu podia trazer, que era mais seguro, inclusive, trazer. Então eu sempre carregava comigo para todos os lados que eu fosse. E eles falaram que não, que é mais fácil para pessoas mal intencionadas pegarem, sabe? E eu fiquei, tá bom. E aí eles explicaram que se eu ficar numa má situação, se eu cair numa má situação e um policial me abordar, a minha licença de direção é o máximo que ele tem que pedir. Tipo, ele não precisa pedir absolutamente nada além disso, entendeu? E eu fiquei, mas o passaporte tem o meu visto, como é que eu vou comprovar que eu estou aqui legalmente? Aí ele falou que se ele pedir, ele tá mal intencionado também, então isso não vai adiantar nada. E que aí o ideal fosse, tipo, ligar pros meus rostos, né, os pais das crianças que eu cuido, pra poder me ajudar a sair daquela situação, mas que o meu passaporte ele não teria que pedir. E eu tinha lido, na verdade a gente é orientado na semana de treinamento da agência a sempre permanecer com esses documentos. E aí ele falou que o Social Security,
a gente tinha que deixar em closet, um ambiente fechado, que a gente só ia usar para pagar imposto, para abrir conta no banco, para essas coisas. Então, no dia a dia, para ir na padaria, eu não preciso carregar isso, que é muito perigoso carregar. Então, eu já deixo aí a minha lição passando aqui para vocês. Não carreguem, é isso. E a parte do passaporte, gente, eu ainda não sei se tem que carregar ou não, mas na dúvida carrega, só toma cuidado. Eu tenho uma pochetezinha que eu coloco aqui na minha cintura e por cima da roupa pra deixar mais seguro. E não esquecer em algum lugar, só falhei nessa parte de deixar a minha carteira na porcaria da minha perna e esquecer que ela tava lá e andar. Bom, a gente voltando, eu tava um pouco aliviada, né, anestesiada aí por ter passado por essa adrenalina toda e acabei que, assim, focando mais em chegar em casa. Até que a gente passou aí numa avenida que ela é mais turística, então tem bastante hotel. Tem alguns hotéis que eles são intercontinentais, então você vê que tem várias bandeiras penduradas nelas, então é como se fosse uma multinacional, é um hotel bem grande. E tinha muita luz, muita música, então eu fiquei, nossa, tô na Paulista à noite, é basicamente isso. Não é comum as pessoas comerem em restaurante aqui do lado de fora, eles comem do lado de dentro também. É raro, tipo, você ver alguma coisa assim com mesas do lado de fora. Tinha bastante artista de rua, tinha bastante museu. Dá pra ver que é um museu, porque geralmente eles têm umas janelas com vidros, então você consegue visualizar lá dentro. Eu não vi, tipo, eu não entrei em nenhum museu, tava tarde, a gente só foi mesmo ter a experiência de tomar o café olé, né, que é o café com leite. Olé, porque é francês, né, então eles falam café olé. Eu perguntei o porquê, eles falaram que quando os franceses trouxeram essa tradição, eles falavam muito essa palavra e acabou ficando, então automaticamente, mesmo que você esteja falando em inglês ou em espanhol, eles acabam falando café au lait. Você aceita o café au lait? Só fala assim, e é isso. E é isso, a gente caminhou bastante aí, eu tava super empolgada pra chegar em casa, porque eu queria muito uma água bem geladinha assim pra tomar. Então a gente voltou, não aconteceu nada. Quando a gente tava perto aqui da casa, o fluxo, né, de pessoas acabou caindo, porque é uma área mais residencial, então não tinha tanto movimento assim. Tinha música rolando ainda aqui na rua, porque tem um bar, uma espécie de bar aqui na esquina. Só esse bar, ele faz um pouco mais de barulho, ele não desliga o som às 10 da noite, ele continua tocando até umas 2, 3 horas da manhã. E é isso que eu tenho pra contar pra vocês aí. Se eu indico pra vocês conhecerem New Orleans, sim, eu indico. Aqui é uma cidade muito festiva, muito acolhedora, muito perigosa também, mas compensa muito conhecer. Se você tiver mais tempo, dá uma visitada em alguns museus. Eu vi que tinha muito museu de história e também muito museu voltado para arte. As raves, elas acontecem enquanto tá rolando uma aqui, na outra rua tá rolando outra, tem bastante coisa assim. Só que é isso, só não vai sozinho, vai em grupo, não é uma cidade pra você andar sozinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.